É isso aí, galera. Vamos aqui reagir ao canal UOL e a mídia do Vitória. Vamos ver o que eles estão falando aqui, né, do confronto entre Flamengo e Vitória hoje. Vai ser um grande jogo e o Flamengo possa aí reencontrar a vitória no Campeonato Brasileiro. Bora pro vídeo. Por 25. Muito bem, falar em timaço, o Flamengo entra em campo hoje, nesta terça-feira, pelo Campeonato Brasileiro, encara o Vitória. Depois é a terceira rodada do campeonato. O Flamengo tem um ponto só, né? Até agora no campeonato, empatou com o Inter em casa, perdeu do São Paulo na estreia no Morumbis. Vai encarar o Vitória, depois de ter enfiado 7-1 no Sampaio Corrêa pelo Campeonato Carioca e passado para a fase final. O Flamengo não perde para o Vitória há 8 anos, desde 2017. Olha os jogos todos aí, Flamengo e Vitória. O ano passado teve a maior goleada no campeonato, 8-0, naquele jogo que o Carille caiu no Vitória depois desse 8-0. Rodrigo, o jogo contra o Sampaio Corrêa, que era um time muito fraco, vale destacar, 7-1, pelo menos deu um frescor ali. Até o Royal jogou bem e tudo mais e tal. É uma sinalização de que o time está entrando no trilho, você acha? Tirone, a gente precisa ver nesses enfrentamentos mais de nível mais alto agora, né? Porque, por exemplo, o pessoal do Flamengo me deu até uns números aqui. O Flamengo correu mais contra o Inter do que correu contra o Sampaio Corrêa. E meteu 7-1 e 1-1. Por quê? Porque o nível do enfrentamento contra o Inter é muito maior, né? E eu acho que esse jogo contra o Vitória vai ter uns elementos aí, que vídeo um 8-0 no último jogo. Ninguém toma de 8-0 e esquece, né? Obviamente que vai ter esse contexto lá no Barradão, né? Da torcida do Vitória, enfim. Vai ter, e do fato de que o Vitória também veio de uma goleada recente, sofrida pro Palmeiras. Eu tô curioso para saber que tipo de formação o Felipe Luiz vai usar, porque ele no início desse brasileiro tem optado, com exceção do início do jogo contra o São Paulo, mas tem optado pelos jogadores de maior calibre técnico, né? E não os fisicamente mais inteiros, né? Como a Arrascaeta, era o Jorginho, agora o Jorginho tá machucado. E eu acho que num jogo como esse, no Barradão, com torcida, vai ser um jogo pesado, que o Vitória certamente vai tentar impor ali uma competição para poder tentar igualar, porque visto a técnica superior do Flamengo, ele deveria usar os jogadores mais físicos, né? Jogadores como Carrascal, como Plata, como Cebolinha, que estão mais inteiros, né? Mas vamos ver qual a opção, visto que o Arrascaeta, por exemplo, não jogou no final de semana, acho que tem boa chance de ele ser escalado nessa terça-feira. Mas o Flamengo precisa dos pontos, porque não dá para ficar deixando o time em forma no início do brasileiro inteiro. Já estamos indo para o terceiro jogo, como diz lá o Guardiola no formatinho dele de pontos corridos, é um cara que ganhou muito pontos corridos, você perde o campeonato nas 8 primeiras rodadas se você for muito mal, né? Não dá para achar que depois recupera. Pergunta para você, no meio disso tudo tem o brasileiro, entre o brasileiro e a Recopa Sul-Americana contra o Lanús tem o Botafogo. Nesse bolo aí, é o jogo contra o Botafogo que o Flamengo talvez dê menos importância, talvez poupe alguém, o que você acha? Acho que sim, Tirone. A prioridade lá dentro é a Recopa e o Campeonato Brasileiro. Vai escalar sub-20 no jogo contra o Botafogo? Não vai escalar. Vai escalar provavelmente quem tiver inteiro, não tiver nenhuma questão física, nenhum probleminha mínimo que possa gerar contusão, pode jogar contra o Botafogo, até porque vai ter um prazo aí maior de descanso, né? Eu não entendi muito bem esse jogo na terça-feira do Flamengo, mas vai ter 4 dias entre um jogo e outro, né? Mas o próprio Botafogo também é capaz de usar reservas, porque o Botafogo tem um jogo em Potosí na sequência, né? Eu não sei se reserva, mas eu apostaria hoje, pelo cenário, que os dois joguem com alguma coisa como um misto ali, nesse jogo no Newton Santos, e que a prioridade, certamente, do Flamengo vai ser o brasileiro e depois a Recopa contra o Lanús, porque também no clima que se criou no início da temporada, eu acho que vai ser muito importante ganhar uma taça, que aí tira um pouco essa pressão inicial da temporada. Jogo contra o Vitória no Barradão não é tão simples, né, Rodrigo? Danilo. Meu Deus do céu. Fica tranquilo que eu vou ficar uns dias fora, você vai ter só o Rodrigo para chamar. Ele fica assim, entendeu? Ele já tá isso, é tipo ansioso, crédito e débito. Vai pagar como? Crédito ou débito? Débito. Fala. O jogo não é
fácil, né? Porque o Vitória no Barradão, a gente sabe que pode oferecer dificuldades. No ano passado conseguiu, muito pela campanha que fez lá, escapar do rebaixamento. Mas o Flamengo, obviamente, é favorito e se quer ser campeão e se tem que compensar os pontos perdidos contra o Inter em casa e contra o São Paulo na estreia, tem que vencer o Vitória. Eu acho que não tem muito como fugir disso, por mais difícil que seja. Ainda mais a gente vai lembrar que o candidato rival, aí, o rival direto do Flamengo ao título, na última rodada aplicou 5 no Vitória. Sim, foi como mandante, mas ainda assim, acho que uma vitória para o Flamengo precisa ser tratada como obrigação para poder continuar, para poder já recuperar um pouquinho dos pontos perdidos nesse início do campeonato. Muito bem. De como deve atuar a equipe do Flamengo contra o Vitória. O Flamengo que não vai ter Varela, Jorginho, Saul e Luiz Araújo. Que time desgramado, né, rapaz? Rapaz, o que é que o dinheiro bem administrado não faz, né, bicho? É muito dinheiro que esses caras têm. E esses são os nossos adversários. Vamos enfrentar ele, meu irmão, com faca nos dentes. Eu vou repetir, o jogo de hoje é pra homem brabo. É pra homem mesmo raiz, pra aqueles caras que vão a fim de onda, Dudu, pra Mateuzinho, entendeu? Não tem negócio de muita história não, irmão. Estamos na primeira divisão, entendeu? Essa é a competição que nós devemos disputar, é onde o Vitória merece estar. Então vamos enfrentar Flamengo, Palmeiras, São Paulo e todos mais. Nós temos que estar preparados para enfrentar essas grandes equipes no cenário nacional, até mundial também, né? Tem negócio de história nem churumelas. Mas agora, com perdão na seriedade, não é o momento, galera. Não é o momento de pensar nisso. O momento é pensar, Paulo, em como ganhar do Flamengo. Tem como? Tem. É difícil? Mas nenhum time é imbatível. Eu acho que o torcedor, e aí, o que eu vou falar aqui agora pode se voltar contra mim amanhã, porque o Vitória é capaz de tudo. Mas eu até estou vendo a torcida do Flamengo com alguns comentários depois do 7-1, e eu salvei o post não para tirar de tempo depois, mas para ficar revisitando os comentários. Eu estou vendo muita gente falando assim, o Flamengo começou mal a temporada, mas graças a Deus o Brasileiro nos entregou vitória de novo. 7-1, agora o Vitória vai pagar pelo início ruim do Brasileirão. E eu não estou dizendo que o Flamengo não vai ganhar do Vitória, só que eu tô vendo muito a sensação de goleada por conta do 8-0 do último jogo. E o Vitória também está vindo de uma goleada. E acho que tá tudo falando, o último jogo foi 8-0 pro Flamengo. E o último jogo agora do Brasileirão foi 5-1. Só que eu não posso disso voltar contra mim. Só que o Vitória agora tem um reforço que não tinha nenhum desses dois jogos, que se chama Estádio Manuel Barradas. Então eu acho que isso muda um pouco essa figura. Então, ao torcedor do Flamengo, a quem está olhando esse jogo com base no repertório do último jogo entre as equipes e com base no jogo contra o Palmeiras, eu não acho que vai ser por aí não, tá? Eu acho que realmente o Barradão faz diferença. Eu não tô dizendo que o Vitória vai ganhar do Flamengo, vai golear, mas o Vitória tomar 8-0 que tomou no Maracanã no Barradão, eu me surpreenderia. Tô botando aqui a minha palavra e a minha cara à prova, porque amanhã eu posso virar meme, não tô nem aí. Mas hoje, antes da partida anunciar, se eu fosse quem tá falando sobre isso, eu repensaria. E achar que vai ser goleado de novo, 8-0, 9-0, acho que não vai ser, espero. É isso aí, galera. Eu concordo em partes aí que o Paulo Roberto falou, né? Claro que o Flamengo não vai dar uma goleada hoje de 8-0 como foi no Maracanã, né? Acredito que o Flamengo vença hoje essa partida, porque vem embalado pela vitória, né, contra o Sampaio Corrêa, pelo Carioca. Uma vitória de 7-1. Os jogadores jogaram bem, claro que não, a gente não deve seguir como parâmetro. O time do Sampaio Corrêa é uma equipe quase amadora, mas serviu para dar ritmo ao time do Flamengo. Vamos em busca dessa vitória aí para que possamos somar 3 pontos aí e melhorar nossa colocação na tabela, né, do brasileiro, que é preciso, né? Ganhar fora é importante. E espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Peço que vocês curtam, né? Deixa aquele like legal aí pra gente, pra poder estar ajudando o canal. Também se inscreva no canal, para que eu possa estar atingindo a meta aí de 1000 inscritos, né? Pra poder também tá trazendo mais vídeos pra vocês aí. Obrigado, galera. Valeu!